Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 13 de junho de 2023. E a novela da articulação política e da formação da base parlamentar de Lula na Câmara dos Deputados continua. A bola da vez é a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ou Daniela Vaguinho, assim chamada por ser esposa do prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, estava com a cabeça a prêmio em vias de perder o ministério. A incapacidade dos ministros de Lula de resolver o problema fez com que o próprio Lula, que é vendido pela imprensa como um exímio articulador, entrasse em campo para resolver a situação e, adivinha, não resolveu. A verdade é que o problema de Lula não está no União Brasil, não está em Daniela Vaguinho. Está em outro lugar e aparentemente Lula não está entendendo ou não quer entender. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a vocês que têm doado pelo Pix do canal e aqueles que já se tornaram membros do canal. Mas infelizmente, em meados de junho, onde estamos, já é possível prever que não vamos de novo fechar as contas num equilíbrio financeiro mensal. E para resolver esse problema do déficit mensal do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Por apenas R$ 4,99 por mês, você passa a ter direito a participar de 4 lives mensais exclusivas para membros do canal. Essas lives acontecem em geral às sextas-feiras, às 20 horas. Nelas eu faço um fechamento político da semana e abro para um jogo de perguntas e respostas com os membros do canal. A experiência tem sido gratificante, mas para resolver o problema financeiro do canal eu preciso que pelo menos 5.000 seguidores se tornem membros. Já atingimos o número de 209 membros. Estamos longe ainda da meta, o crescimento é lento. Se você puder se tornar membro do canal ou pingar o seu Pix desse mês ainda, eu agradeço. Vamos lá, gente. Qual é a novela do momento, ou pelo menos qual é o capítulo da novela da articulação política da vez? É a situação da ministra do Turismo, Daniela Vaguinho. Daniela Vaguinho, de ontem para hoje, foi dormir quase demitida do ministério e hoje, no final da tarde, o jornal Globo publicou a matéria dizendo que ela segue ministra do Turismo. Qual é o problema? Lula fez um pacto com a União Brasil. Este pacto da base partidária de Lula, ele remonta a dezembro do ano passado e foi um pacto formado em torno da aprovação da PEC Fura-Teto, aquela PEC de 200 bilhões de gastos extras que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, concedeu a Lula excepcionalmente antes mesmo da posse. A partir dali, foi costurada uma base parlamentar que não tem funcionado. Os partidos da base do Lula, PSD, União Brasil, dentre outros, não têm entregado a Lula, especialmente na Câmara dos Deputados, os votos necessários para garantir uma base estável que permita a Lula aprovar o que quer. Na verdade, Lula já sofreu 4 derrotas desde então. Foram elas a medida provisória dos ministérios, que passou na última hora, daquela forma dramática como os vimos, mas com os ministérios do meio ambiente, dos índios e da reforma agrária completamente desidratados, com as funções passadas para outros ministérios. A medida provisória do saneamento, na verdade, era um decreto de Lula que iria alterar a medida do saneamento aprovada no governo do presidente Bolsonaro. Lula foi derrotado. Uma medida provisória relativa à Mata Atlântica, o governo também foi derrotado, eram os critérios de desmatamento na Mata Atlântica. E, finalmente, o marco temporal da terra. 4 derrotas seguidas. O que passou até agora foi o arcabouço fiscal e Lira anuncia que deve passar também a reforma tributária. Por quê? Porque essas duas questões são pautas que Lula pode contar com Lira. Portanto, é Lira quem define o que passa e o que não passa na Câmara dos Deputados. Ele chegou à presidência da Câmara dos Deputados com uma votação recorde, se a memória não me falha, foram 496 votos de 513, nunca ninguém teve uma votação tão expressiva. Ele lidera o maior bloco parlamentar da Câmara dos Deputados e o que Lira quer, Lula não quer entregar. A liberação das emendas, a chave do cofre, como o PP, partido de Lira e de Ciro Nogueira, tinham no governo do presidente Bolsonaro. Ciro Nogueira tinha a lista dos cargos e das nomeações e a caneta da liberação das emendas. Isto significa poder. E esta dupla, Lira e Ciro Nogueira, tinham assento
no núcleo decisório político do governo, participação nas decisões sobre o perfil das políticas públicas governamentais. Este é o problema verdadeiro de Lula. Mas Lula atirou no União Brasil. A situação é a seguinte: a ministra Daniela Carneiro, ou Daniela Vaguinho, que é assim chamada porque é esposa do prefeito de Duque de Caxias, o casal fechou a cidade, praticamente dando a Lula uma maioria esmagadora no estado do Rio de Janeiro, onde o presidente Bolsonaro é muito forte, ganhou o Ministério do Turismo como recompensa. Acontece que, por dissidências políticas e divergências locais no estado do Rio de Janeiro, o prefeito, marido da ministra, saiu do União Brasil e foi para o Partido Republicano. A ministra só não foi ainda, que eu saiba, porque ela é deputada federal e pode perder o mandato de deputada federal. Portanto, o Partido União Brasil disse a Lula que não a considerava mais ministra do partido e que ela deveria ser demitida e que deveria ser entregue à União Brasil um ministério com alguém que a União Brasil considera do União Brasil. E aí começou um jogo de facadas nas costas. União Brasil ameaçando ir para a oposição se Lula não lhe desse o ministério e não demitisse Daniela Vaguinho. O marido de Daniela Vaguinho, prefeito de Duque de Caxias, dizendo que se Lula demitisse a esposa, ele iria para a oposição. E, obviamente, ele não é apenas prefeito de Duque de Caxias, que controla o eleitorado, ele tem liderança sobre um pedaço da bancada parlamentar do União Brasil ou do Partido Republicano, com quem ele se reuniu em Brasília esta manhã, antes de se reunir com Lula. Não sei o que foi dito a portas fechadas entre o prefeito e Lula, mas o fato é que, segundo o jornal O Globo, a ministra Daniela Carneiro, ou Daniela Vaguinho, ao gosto do freguês, continua ministra. O problema, como eu disse, não é União Brasil. Não é só a União Brasil que não entrega os votos para Lula. O PSD de Kassab também. Partido que está com um pé no governo do Tarcísio em São Paulo e um pé no governo do Lula, mas que tem uma ala que apoiou o presidente Bolsonaro e que faz oposição a Lula. Sem se entender com Arthur Lira, Lula não conseguirá formar maioria na Câmara. Anotem o que eu estou dizendo. Arthur Lira declarou cabalmente, enquanto Lula reunia-se com Daniela Vaguinho, com o prefeito de Duque de Caxias, com gente do União Brasil, com gente do Republicanos, afirmou claramente que a obrigação de formar base parlamentar é de Lula e não dele, Arthur Lira, e ele se disse um facilitador. Eu aprendi que em política muitas vezes o que os políticos dizem é o contrário do que eles fazem. Acho que Lula tem em Lira muito mais um dificultador do que um facilitador. A questão fundamental é essa. Lira quer a caneta da liberação das emendas para manter a liderança sobre a base parlamentar que ele constituiu na Câmara dos Deputados e que é certamente muito maior que a base que os ministros de Lula e agora que o próprio Lula articularam de forma incompetente. Tudo se resume a poder e dinheiro. Enquanto Lula não decidir entregar a chave do cofre e das nomeações, não formará base parlamentar e nós ficaríamos aqui nos divertindo com as trapalhadas do PT no governo, que talvez não tenha entendido que a situação é muito diferente daquela que o PT pegou lá em 2003, quando Lula começou o seu primeiro mandato. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está terminando, junho está avançando. Logo depois da vinheta, abra o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude-me a continuar o trabalho que eu já faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui todo dia. E amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra! Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho
e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.